modernizar a educação. É que uma educação moderna, viva, atuante, não recusa a tecnologia quando ela é necessária. Mas, vou dizer algo, por favor, não quero que pareça arrogante, mas eu propositadamente não preciso, por exemplo, nesta fala, usar PowerPoint, DataShow, se precisasse usaria, não vou usar propositadamente para que a gente seja capaz também de lembrar que é a mente pedagógica moderna que não recusa a tecnologia, mas ela não é absolutamente imprescindível para que a gente produza a convivência, a capacidade, os processos vitais. Seria tolo não usar a tecnologia à nossa disposição para fazermos melhor o que fazemos. Mas cautela para não se colocar a temática da digitalização como sendo a única alternativa que nos ofereça sucesso. Nenhum e nenhuma de nós deve esquecer, e aqui que eu não quero parecer arrogante, de algo. Quem sabe cozinhar, cozinha em fogão a lenha. Quem não sabe cozinhar, você pode dar um fogão atômico na mão dele, que ele não vai fazer nada. Por isso a questão central é de dupla natureza. A primeira, em educação escolar, aprender a cozinhar. E aí sim, a gente decide, sabendo cozinhar, que vai cozinhar em fogão a lenha, fogão a gás, fogão elétrico. E é óbvio que não é a mesma coisa fazer comida em fogão a gás ou em fogão elétrico. Significa que a tecnologia não é só uma ferramenta exclusiva. Ela muda o sabor, ela muda o processo, ela muda o tempo, ela organiza de outro modo. Isto é, não tem só uma natureza ferramental. Não só. Mas, em segundo lugar, além de aprender a cozinhar, é preciso saber para que cozinhamos. O que nós queremos com esse, com perdão da palavra, cozido. Olha que interessante. É preciso lembrar o que nós desejamos em relação àquilo que você e eu fazemos. Você vem em cima de mim, eu vou em cima. Ó. Quer ver? Ó? Você vai, eu vou também. Ó. Aqui, ó. Já pensou? Olha que coisa boa. Se você imagina qual é a finalidade da gente fazer o que faz. Você e eu queremos ter uma marca. Você e eu queremos ter algo que seja uma vida, que não seja superficial, que não seja banal, que não seja fútil. Aliás, talvez seja essa a razão principal de nós estarmos em educação. A razão, inclusive, talvez prioritária para que você e eu estejamos em educação, é que a gente quer ser imortal. Olha que pequena pretensão. Raul Seixas é imortal. Ontem, 20 de agosto, foi aniversário de gravação do último álbum dos Beatles. Não o último que foi colocado no mercado, mas o último que foi por eles gravado, que foi o Abbey Road, na qual George Harrison fez uma música imortal, que é Something, a segunda música mais gravada do mundo. E é inacreditável de bela. E olha que coisa curiosa, os Beatles duraram 8 anos. Tem gente que esquece isso. Os Beatles, na formação final, duraram só de 1962 até 1970. Bruno e Marrone tem 20 anos de carreira. Vitor e Léo já tem 14. Eles tiveram 8 anos de carreira. E revolucionaram a percepção, a música. Aliás, nesse disco, antigo LP, Abbey Road, John Lennon criou uma música que é uma expressão máxima daquilo que talvez seja educação, que é Come Together. Que, aliás, era a primeira faixa, numa época em que se falava em faixa num disco. 6 de um lado, 6 do outro. Cuidado para não cair numa armadilha. John Lennon foi assassinado esse ano, dia 8 de dezembro, vai fazer 30 anos. 30 anos. Atenção no que eu vou dizer. Ninguém com menos de 35 anos lembra do John Lennon. Lembrar é diferente de ter estudado.
Porque como a gente tem uma coisa chamada amnésia de primeira infância, você e eu, até 4, 5 anos de idade, não lembramos de quase nada que tenha acontecido. Por isso, ele foi assassinado há 30 anos, o John Lennon. Você já imaginou? Que coisa interessante imaginar também o quanto ele deixou marcada nossa vida, nossa história. O quanto que, entre outras coisas, Raul Seixas ganhou, de uma certa forma, essa imortalidade que você e eu, educadora e educador, desejamos. Afinal de contas, eu vou contar uma coisa chata para vocês, de vez em quando até lembro isso. Não queria dizer isso num evento vosso, mas tem de dizer, Sandra. Quero lembrar, nós vamos morrer. Não sei se vocês sabiam disso. Você sabe que tem gente que esquece isso? A questão para mim não é a morte, por uma razão. Você e eu morreremos de fato. A questão não é a morte, porque ela é um fato. A questão é como é que eu faço para que a minha vida, enquanto isso não aconteça, para que ela não seja fútil, vazia, inútil. Que nós vamos morrer, eu vou dizer de novo, lamento. Aliás, eu costumo dizer, nós somos o único animal que é mortal. Todos os outros animais são imortais. Porque além de todos morrerem, nós somos o único que sabe que vai morrer. Teu cachorro está dormindo sossegado agora. Teu gato está numa boa. Ele vive cada dia como se fosse o único. E nós vivemos cada dia como se fosse o último. E um dia a gente acerta. Eu vou falar uma coisa chata, é preciso lembrar, lamento, nós vamos morrer. Vou insistir numa ideia. A questão central não é a morte, mas é a vida. O que eu faço da minha vida para que ela não seja inútil, fútil, vazia, superficial? É por isso que a grande questão é, o que é que você insigna? Qual é a marca que você e eu deixamos? Claro, há alguns gostos bons em educação. Por exemplo, nós somos uma metamorfose ambulante de fato. Tem gente nesse auditório que começou a dar aula com 16 anos e os teus alunos tinham 5. Aí você fez 20 anos, eles tinham 5. Você fez 30 anos de idade, eles tinham 5. Você fez 50 anos de idade, eles tinham 5. Cada um de nós tem contato no dia a dia com o ser mais novo da vida humana. Por isso que é estranho quando um colega ou uma colega diz uma frase tola e maluca que é: os alunos de hoje não são mais os mesmos. Até aí a demonstração do mínimo de sanidade mental. Doença, e essa é péssima, é alguém que sabe que os alunos não são mais os mesmos e continua dando aula do mesmo jeito que dava há 15 anos ou há 20 anos. Se sabe que não são os mesmos, como é que continua fazendo do mesmo jeito? Aí quando dá errado, de quem que é a culpa? Dele. Vagabundo, sem vergonha. Não quer saber de nada. Você e eu, sabe o que a gente quer? A gente quer ser imortal. Agora eu vou contar uma coisa chata para você. Nós vamos morrer. Eu lançava ontem na Bienal, Mauro, já estava agora na Bienal do Livro, acabei de visitar lá, e lancei ontem junto com o Renato Janine Ribeiro, que é um professor da Universidade de São Paulo, que é da área de filosofia, como eu. Lançamos um livro que saiu pela Papiros, né, que é uma grande também reflexão feita. É um livro que trata de um tema muito bom. Aliás, para quem estiver em São Paulo, que morar nessa cidade, como eu, Janete e Elaine moramos, estou falando da Janete, que é minha esposa, e a Elaine, que é uma das filhas que está ali, é preciso lembrar, né, que nós que moramos em São Paulo, nós temos algumas possibilidades boas na área de formação também. Nesta terça-feira, aliás, estão convidados e convidadas, às 19 horas, na Livraria Cultura da Paulista, que é um teatro delicioso, é aberto, entra quem desejar, né, de vez em quando, inclusive alguém vai lá e pega um taco de beisebol e bate na cabeça tua. Né? Se você olhar lá na Livraria Cultura da Paulista com Augusta, haverá às 19 horas uma conversa sobre esse livro. E qual é o livro?
Os gregos usavam há 2500 anos um nome muito interessante para a pessoa que não participava da vida coletiva, que olhava só o próprio umbigo, que só cuidava do próprio nariz e dos próprios interesses. Há 2500 anos os gregos chamavam a pessoa que acreditava que é cada um por si, Deus por todos, eles a chamavam em grego de idiotes. Da onde veio a palavra idiota? A palavra idiota na origem significa aquele que está fechado dentro de si mesmo. Da onde você tem a palavra idiosincrasia, que a Ana e a Beth usaram, identidade, id de próprio. Idiota é o que fica fechado em si. E eles davam outro termo à pessoa que participava da vida da comunidade, que queria atuar, que achava que o ditado que vale na vida é um por todos e todos por um. A esse os gregos chamavam de político. Sério? Aquele que participa da vida da cidade. Aquele que participa da vida da comunidade. O idiota é o que se fecha em si. O político é o que se abre para o conjunto. Por isso, atenção, na Grécia clássica, o idiota é aquele que não participava da política. Nós conseguimos inverter isso. E é preciso revigorar essa ideia. É preciso reinventar essa ideia. É preciso evitar esse sequestro semântico que foi feito. Por isso que o livro se chama, Mauro, o do Renato Janine Ribeiro e meu, que foi lançado ontem na Bienal, se chama Política para não ser idiota. Política para não ser idiota. Isto é, a política na família, na escola, no trabalho, na igreja, no sindicato. E a intenção nessa reflexão, que é uma conversa entre mim e ele, é fazer com que a gente não seja idiota. Isto é, que a gente não esqueça o que diziam os antigos: os ausentes nunca têm razão. Os ausentes nunca têm razão. Raul Seixas nos ensinou que é possível sim uma sociedade alternativa. Não precisa ser necessariamente como ele e Paulo Coelho criaram. E a letra é do Paulo Coelho na música, mas é preciso, antes de mais nada, que a gente seja capaz de não ficar vítima do óbvio. Isto é, evitar o mais reacionário dos pensamentos, que é: a vida é assim. Porque isso é a nossa derrota. A ideia de que não é possível fazer de outra maneira, reinventar, recriar. É aquele professor ou professora que, quando as coisas não funcionam, em vez de observar qual é a causa do não funcionamento, ele só faz autópsia. Ele só identifica a causa-mortes. E educação não é um lugar para autópsia, educação é um lugar para biópsia. Biópsia, você pega uma coisa viva, vê o que ela tem de problema, corrige para ela continuar viva. Por isso, é preciso lembrar uma coisa. É chato eu dizer, mas nós vamos morrer. Enquanto vivemos, a escolha não é tão difícil. Ou vivemos movidos pelas biópsias, e portanto continuamos vivos e vivas, ou nos rendemos às autópsias. Para usar uma frase da tua avó e da minha, é melhor acender uma vela do que amaldiçoar a escuridão. Por isso que eu quero refletir aqui até o horário das 18h50, para o teu desespero, é exatamente isso. Qual é a tua obra? Qual é a tua obra? Quando você se for, o que vai ficar? Qual é o teu legado? Qual é o meu legado? Caixão não tem gaveta. Nós nada levaremos. O que nós deixaremos? O que você e eu vamos deixar que não estrague, não apodreça, não seja objeto de disputa odiosa? Porque muitas vezes aquilo que se deixa resulta em fratricídio. Qual é a tua herança? Qual é a minha herança? Porque nós somos educadoras e educadores, o que a gente quer? Ensignar, deixar marcado, ensinar. Nós somos a única profissão, a única, que ensigna, às vezes de um jeito forte,
Quer ver um exemplo? Nós somos a única profissão que alguém atravessa a rua para cumprimentar nas férias. Você está andando lá em Aracaju, professora, professor. Você está andando lá em Porto Alegre, professora, professor. Ninguém faz assim, dentista, padeiro. Com jornalista menos ainda, né? Já pensou? Mas faz com professor e professora. E assim, professora, atravessa a rua, vai até você, para na tua frente e fala uma coisa difícil para nós. Fala assim, professora, você lembra de mim? Às vezes a gente lembra, às vezes não. Às vezes eles falam uma coisa pior. Sim, professor, um dia o senhor falou uma coisa que mudou minha vida. Isso é sério. Porque nessa hora, sabe o que eu fico pensando? Naquilo que eu não falei. E devia ter falado. E talvez eu não tenha falado porque eu não prestei atenção, porque eu não estava preparado, ou porque eu não tinha pontes, inclusive digitais, para chegar até isso. E aí eu não falei o que devia ter falado. Tem gente que nos fala coisa pior. Diz, professor, preciso te contar uma coisa. Sabia que hoje eu sou professor por tua causa? Eu gosto de ouvir essa frase de dois modos. A primeira delas é, sou professor por tua causa, significa, fui eu que causei. Eu gosto dessa ideia de sair por aí engravidando homens e mulheres com o sonho da educação. Mas eu gosto de ouvir também de outro modo a frase, professor, hoje eu sou professor por tua causa, significa, nossa causa é a mesma. E qual é a nossa causa? Qual é a nossa obra? Qual é a tua obra? Por que você vem num sábado, passa o dia ouvindo pessoas, ouve o Heródoto, ouve o Janete, ouve o Laurentino, ouve a Beth, ouve a Ana Halston, ouve o Cortella, ouve homens e mulheres que aqui falaram, por uma única razão. Nós não queremos ser inúteis, nem fúteis, nem vazios. Quando a gente lembra do Raul Seixas, a gente talvez deva lembrar que ele por vários momentos teve músicas apocalípticas em relação ao fim do mundo. Aliás, ele era um mestre para nos alertar em relação a isso. Quando dizia eu nasci há 10 mil anos atrás, tem alguns que também nasceram e continuam dando aula como se lá estivessem ainda. Quando ele diz eu nasci há 10 mil anos atrás, o que ele quer dizer? Que há toda uma trajetória. Mas é preciso lembrar que a coisa mais terrível do Apocalipse, no meu entender, é uma frase no Apocalipse dos cristãos. Se você tem uma Bíblia cristã, olhe lá. O último livro da Bíblia cristã, chamado livro do Apocalipse, ele tem no capítulo 3, versículo 15 e 16, a mais forte das profecias que eu conheço. No Apocalipse, capítulo 3, versículo 15 e 16, a frase é: Deus vomitará os mornos. Deus vomitará os mornos. Aliás, a frase completa é: porque tu não és quente nem frio, hei de vomitar-te. Conhece gente morna? Morna na docência, morna na vida, morna no casamento, morna no trabalho, morna na religião, morna na política, morna na escola. Usando uma frase antiga, é gente que não cheira nem fede. Ou para ser mais direto, que eu sou caipira de Londrina, mas estou em São Paulo há 43 anos, não traga nem desocupa a moita. Gente morna, conhece gente morna? Morna na vida, morna na música, morna na dança, morna na emoção. Lesma lerda. No interior a gente diz que é cozido. Qual é gente cozida? Quem aqui é caipira sabe, cozido. Aqui, e aí, como é que tá? Eu tô levando. E a escola é, o que eu posso fazer? A vida é assim. Deus vomitará os mornos. Porque tu não és quente nem frio, hei de vomitar-te. E essa é uma ameaça terrível, porque no fundo a grande indagação é que como é que você e eu fazemos
para evitar a mornidade. Da obra, da vida, da história, do projeto, nesses teus 36 minutos de pânico, eu quero lembrar algo. Nós vamos morrer. Cuidado, tem gente que vive de maneira como se ele fosse imortal. Eu tenho um livro com o título dessa palestra, que é um livro da editora Vozes, chamado Qual é a Tua Obra? São, de fato, como é o título, inquietações propositivas sobre gestão, liderança e ética. E nesse livro eu menciono um autor britânico que eu gosto demais, que é um grande político do século XIX, que foi primeiro-ministro da Rainha Vitória, chamado Benjamin Disraeli. E o Benjamin Disraeli diz o seguinte, eu acho verdadeiro, ele diz: a vida é muito curta para ser pequena. A vida é muito curta para ser pequena. Já basta que a vida curta seja para que de alguma maneira você e eu consigamos apequená-la. E tornar a vida pequena é tornar a vida rasa, superficial, fútil e inútil. Já pensou? Que coisa curiosa, apequenar a vida. Há pessoas que apequenam a vida, sabe com o quê? Com a postura arrogante. A docência não admite arrogância, porque só é um bom ensinante quem for um bom aprendente. Só é um bom ensinante quem for um bom aprendente. Por isso, a docência é um lugar especial para gente que tem dúvida. Cuidado com gente que não tem dúvida. Gente que não tem dúvida não inova, não cresce, não avança, só repete. Gente que não tem dúvida fica o tempo todo prisioneira do mesmo. A mesma praça, o mesmo banco, o mesmo jardim, as mesmas flores. Eu estava semana passada no programa do Ronivon, que eu gosto muito, é uma pessoa que eu gosto, discutindo morte. Ronivon gravou A Praça. Música de autoria de um grande capixaba chamado... Isso que eu fiz é uma pergunta. Qual é o nome do autor da música A Praça? Ninguém sai, enquanto vocês não falarem. Não é Roberto Carlos, mas ele nasceu na mesma cidade que o Roberto Carlos. Carlos Imperial, lembrou aqui, o Claudino falou Roberto Carlos, porque ele estava pensando num outro, que também tem fama, né, que nasceu em Cachoeiro do Itapemirim. Mas, de fato, quem fez a música A Praça é o Carlos Imperial. Olha só, Carlos Imperial, a mesma praça, o mesmo banco, o mesmo jardim, as mesmas flores. Tem professor e professora que vive prisioneiro do mesmo. Eu tenho pavor de gente que é prisioneira do mesmo. Porque não dá para trabalhar em educação se você e eu nos conformamos ao mesmo. Aliás, existe no Orkut uma comunidade chamada Eu Tenho Medo do Mesmo. Não sei se já viram? É ótima. Ela é inspirada naquela plaquinha que fica na porta de alguns elevadores, que diz, antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo encontra-se ali parado. Já imaginou? Você abre a porta do elevador e o mesmo está lá dentro, te esperando. Num mundo de mudança, de velocidade, num mundo de transformação veloz, você e eu ficamos prisioneiros do mesmo. Tem gente que tinha que usar essa plaquinha na cabeça. Antes de entrar, verifique se o mesmo encontra-se ali parado. Eu citei os Beatles, mas o mais antigo grupo de rock, Rolling Stones, tocam até hoje. Banda antiga, de 1961. Eles vão fazer 50 anos de carreira, meio século. Mick Jagger, com aquela boca pornográfica, ainda canta, e bem, e pula, e tem vitalidade. Mudou a música, mudou o instrumento de fazê-la, não mudou o conteúdo forte e vivo. Mudou a plataforma e eles continuam. Keith Richards continua tocando como ninguém. Claro, eles não têm o nome que tem à toa.
Você sabe que o nome Rolling Stones, ele vem de um poema do Yeats, que diz, você sabe, pedras rolantes não criam musgo. Pedras rolantes não criam limo, não criam bolor. Pedras rolantes não criam musgo. É por isso que a música mais impactante deles teria que estar na educação o tempo todo, que é I can't get it, no satisfaction. Porque se você e eu ficarmos satisfeitos e satisfeitas, a gente paralisa, adormece, entorpece e fica prisioneiro do mesmo. Eu, Cortella, tenho 34 anos de PUC São Paulo. Será que eu estou satisfeito com a docência? Não. Estou orgulhoso, estou feliz, gosto de dar aula lá, mas não estou satisfeito. Porque se eu ficar satisfeito, qual é o resultado? Você cochila, adormece, entorpece. Eu quero conhecer mais, quero saber mais, quero partilhar mais. Eu não quero ser inútil. Aliás, Guimarães Rosa, estupendo médico e escritor mineiro, dizia uma coisa genial, e é verdade. Ele dizia: o animal satisfeito dorme. O animal satisfeito dorme. As mulheres sabem o que é isso. A satisfação paralisa, a satisfação adormece, a satisfação entorpece. Com todo respeito às religiosas que aqui estão, é preciso lembrar disso. O animal satisfeito dorme. Aliás, as religiosas que aqui estão, as freiras, sabem uma coisa séria. Teresa d'Ávila, uma das grandes teólogas da história, que fundou as Carmelitas Descalças, tinha uma relação erótica com Jesus, no sentido amoroso e forte do termo. Você tem textos e poemas de Teresa d'Ávila que são obra-prima da literatura espanhola, numa relação que é erótica. Ela não é pornográfica, ela não é indecente, ela não é feia. Ela é uma relação de eroticidade, isto é, de vida forte. Teresa d'Ávila não estava satisfeita com a relação que ela tinha com Jesus. Ela se colocava como noiva de Jesus e a literatura dela fazia com que ela exigisse mais condição. É por isso que muita gente não entende a carga de eroticidade que existe, às vezes, na adesão à carreira religiosa, como há várias pessoas aqui. Que não é o sexual, é o erótico, isto é, força de vida, como lembrava o Freud, pulsão vital. Ninguém se dedica à vida religiosa, como por exemplo há várias aqui, à toa. É uma maneira de eroticidade. Evidentemente, com todas as condições que se coloca para esse tipo de escolha. Mas é escolha. E é uma das maneiras de evitar que a vida seja superficial, vazia, fútil, inútil. Olha que coisa interessante. Basta a gente lembrar, o animal satisfeito dorme. Cuidado com gente satisfeita. I can get no satisfaction. Insisto numa ideia. Ficar insatisfeito não é ficar entristecido, chateado, aborrecido. Ficar insatisfeito é saber que a gente precisa se formar mais, desejar mais, construir mais, compartilhar mais. Na hora, preciso lembrar algo. Sabe o que faz com que você e eu consigamos lidar com a insatisfação? Rolling Stones. Não o grupo apenas. Pedras rolantes. Interessante porque o dia do professor, formalmente, é dia 15 de outubro. Está chegando. Boa parte das pessoas em educação nem sabe por que é em 15 de outubro. Não vou perguntar aqui se sabem, embora estejamos na área de educação escolar. Mas é 15 de outubro, porque 15 de outubro de 1827, atenção, 15 de outubro de 1827 foi o dia em que Pedro I assinou o documento inicial de instrução primária no Brasil. 1827. Ainda não conseguimos universalizar essa circunstância de vez. Mas não é essa a razão, por causa do Dom Pedro. A razão é por causa do Getúlio Vargas. Aquele gaúcho de São Borja que assumiu o poder de vez em 1937, dentro do Estado Novo que criou. Em 1940, houve uma greve de professoras no Rio de Janeiro, porque era o Distrito Federal. E elas fizeram greve, sabe por quê? Porque
Porque elas queriam uma coisa que a gente quase não quer, que é aumento salarial. E sabe o que elas conseguiram? Que ele não desse o aumento, mas ele criou uma homenagem. Ele criou o dia de 15 de outubro como o dia do professor. Por isso, fique satisfeita e satisfeito com o dia 15 de outubro. É o dia da sociedade brasileira ter dó da gente. É o dia em que a Rede Globo mostra no Jornal Nacional uma professorinha lá na Bahia, que anda a cavalo 2 horas para poder dar aula. Que mostra uma colega nossa lá na Amazônia, que vai de barco 2 dias. No dia seguinte nos esquecem. Mas dia 15 de outubro, lembre-se, no entanto, cuidado. Muita gente no Brasil, na prática do dia a dia, porque fica prisioneira do mesmo, para ela, de fato, o dia do professor não é 15 de outubro, sabe qual dia é? Dia 2 de novembro. Dia de finados. E outros e outras acham que o nosso dia, de fato, é dia 2, não, é dia 1º de novembro. Dia de todos os santos. Nem santos, nem defuntos. É preciso cautela para a gente ser incapaz, de não sermos incapazes, de ficarmos satisfeitos com algo que nos leve ou à ilusão do 1º de novembro, ou ao pessimismo do dia 2 de novembro. Para isso, repito, é necessário que você e eu sejamos capazes daquilo que mais cria o novo, que é a capacidade de ter dúvida. Cuidado com gente que não tem dúvida. Será que eu estou fazendo do melhor jeito? Será que essa é a única possibilidade nossa em educação? Será que esses meninos de fato em sala de aula não querem saber de nada? Ou eu que não sei criar ponte? É preciso ser capaz de ter dúvida. Cuidado com gente que não tem dúvida. A obra fica pequena. Claro que você não pode ser alguém que só tem dúvida. Mas não ter dúvida é um perigo. Olha que coisa interessante. No Brasil, muita gente tem medo da dúvida e a culpa é nossa, dos professores e das professoras. A gente ensinou em sala de aula que dúvida é uma coisa feia. Quer ver um exemplo? Sou eu um professor de física e estou ensinando Isaac Newton e disse, atenção classe, disse Newton, os corpos se atraem na razão direta das suas massas e na razão inversa do quadrado da distância entre elas. Há alguma dúvida? E nós íamos ficando quietinhos, imaginando que ter dúvida era feio, igual ter piolho. De vez em quando, algum colega levantava a mão e o resto da sala dava risada, esquecendo que só cresce quem tem dúvida. Aquele que não tem, fica no mesmo lugar. Por isso que a frase mais inteligente que um ser humano pode dizer é, não sei. Porque quando você sabe que não sabe, começa a saber. Quando você e eu achamos que já sabemos, ou fingimos saber, continuamos no mesmo lugar. Não é casual que o filósofo Sócrates, a ele seja atribuída uma ideia que é verdadeira. Nos diálogos platônicos, ela vem à tona, quando se imagina que Sócrates de fato um dia viveu, não só disse, viveu a ideia, só sei que nada sei. Sócrates não era tonto. Ele não ia dizer só sei que nada sei, querendo dizer que nada sabia, porque isso seria uma imodéstia tola, ou uma modéstia tola. O que Sócrates quis dizer de verdade é, e essa é boa e é forte, só sei que nada sei por inteiro, só sei que nada sei por completo, só sei que nada sei que só eu saiba, só sei que nada sei que a outra pessoa não venha saber, só sei que nada sei que um dia eu não possa conhecer. O que Sócrates estava manifestando é uma virtude especial para que a gente tenha uma obra que seja insignada na vida e na história, que era humildade pedagógica. Humildade é diferente de subserviência. Uma pessoa subserviente é aquela que se dobra a qualquer coisa. Uma pessoa humilde é aquela que sabe que não sabe tudo, que sabe que não é a única que sabe que o outro sabe o que ela não sabe, que sabe que ela e o outro saberão muita coisa juntos, que sabe que ela e o outro nunca saberão tudo que pode ser sabido. Foi claro? Por isso que é a sociedade em rede. Quando a gente partilha,
a nossa capacidade de elevar. Nesta hora, você e eu precisamos de humildade pedagógica. E precisamos lembrar de uma coisa genial que disse um dia Paulo Freire. Paulo Freire, que se chamou Paulo. Não sei se sabem, Paulus em latim significa pequeno. Paulus em latim significa pequeno. Nós estamos numa cidade que se chama São Paulo, em homenagem a um santo católico e, portanto, um homem do cristianismo chamado Saul, ou Saulo, que no dia 25 de janeiro, na crença cristã, caiu do cavalo e mordeu o pó. Tem gente que tem que morder o pó para entender que é mortal. E morder o pó não é uma coisa à toa, não. O pó é símbolo de humildade. Aliás, no livro do Gênesis dos cristãos e dos islâmicos e dos judeus, quando Adão e Eva são expulsos do paraíso, Deus diz a Eva: pagarás com as dores do parto pelo teu erro. Diz ao Adão: vai trabalhar, vagabundo. E quando os dois estão saindo, lá na ponta ele diz: do pó vieste, ao pó voltarás. Do pó vieste, ao pó voltarás, como disse Javé e Maradona. Já imaginou? Esta é uma ideia que a gente não pode esquecer. Você vem outra vez em cima de mim, eu vou outra vez em cima de você. Aqui, ó. Olha só. Coisa boa. Quem já foi a Portugal, talvez tenha ido à cidade de Évora. Tem grandes educadores em Évora. E lá, você já deve ter visto, tem uma igreja belíssima, chamada Igreja de São Francisco. Dentro dela, tem a Capela dos Ossos. Dentro da Igreja de São Francisco em Évora, tem a Capela dos Ossos. Veja um dia na internet. Ela é, para quem nunca foi ao vivo, ela é uma capela lotada de osso humano até o teto. E tem uma inscrição no alto inesquecível, que é: nós ossos que cá estamos, pelos vossos esperamos. Mais claro, impossível. Paulo de Tarso, segundo a crença cristã, no dia 25 de janeiro, estava em Damasco, na atual Síria, e teve um clarão que cegou-o, porque às vezes você precisa ficar cego para enxergar. E ao ser cegado, ele caiu do cavalo e mordeu a poeira. Nesta hora, ele mudou a rota dele de vida, ou diria você, o percurso. Olha o que fez Saulo de Tarso. A primeira coisa é que ele aderiu àquela nova religião. Mas ao aderir, o nome dele foi mudado. Ele, que se chamava Saul, foi recebido com o nome latino, que é Paulus. Paulo significa pequeno. Aliás, essa é a razão da cidade de São Paulo se chamar São Paulo, porque ela foi fundada exatamente em 25 de janeiro, né, de 1554. Veja quanta coisa inútil você não sabe. Você não sabe, mas eu sei. Em compensação, já imaginou quanta coisa você sabe e eu não sei? Quanta coisa eu conheço e você não conhece? Quanta coisa você conhece e eu não conheço? Sorte sua e sorte minha. Porque se nós dois conhecêssemos as mesmas coisas, nós íamos ficar nos repetindo. A minha sorte é que eu sei algumas coisas, mas não sei todas, e você sabe outras. Aí a gente se junta e cresce. Se você e eu soubéssemos as mesmas coisas, ia ser a mesma praça, o mesmo banco, o mesmo jardim. Paulo Freire, chamado Paulo Regulus Neves Freire, com quem eu convivi 17 anos. Aliás, quando ele se casou da segunda vez, quando ele ficou viúvo da dona Elza, ele ficou noivo na nossa casa, minha e da Janete, aqui em São Paulo. Ela vive, a professora Anita Ana Maria Freire, né, e é interessante que Paulo Freire, ele não só era Paulus de nome, mas ele vivia isso por uma razão. Paulo Freire era um homem tão grande que ele sabia que era pequeno para poder crescer. Gente grande de verdade sabe que é pequena e por isso cresce. Gente muito pequena acha que já é grande e o único modo dela crescer é se ela baixar outra pessoa. Digo de novo, gente que é grande de verdade sabe que é pequena e por isso cresce. Gente muito pequena acha que já é grande e o único modo dela crescer é se ela humilhar outra pessoa. Educação é lugar para gente pequena, mas não é para gente banal, não é para gente superficial, não é para gente arrogante. Cuidado com gente que não tem dúvida, porque a obra fica pequena.
Mas cuidado também com gente que concorda com tudo que você faz ou fala. Porque gente que concorda com tudo que você faz ou fala, ou não gosta de você, ou não te respeita, ou está se preparando para te derrubar. Gente que gosta de você, discorda de você quando é necessário. Claro que você não pode conviver com alguém que só concorde ou só discorde. Alguém que só discorde de você é irritante. Mas alguém que só concorde, essa pessoa cria uma coisa muito ruim. Ela te deixa prisioneira do mesmo. Alguns dos melhores alunos que eu tive não foram aqueles que comigo concordaram o tempo todo, mas aqueles que souberam discordar respeitosamente, porque aí eu cresci. Olha que coisa interessante. Eu tenho alunos de mestrado e doutorado na PUC, e a primeira coisa que eu digo para eles na primeira reunião de orientação é a seguinte: louve-me, honre-me, isto é, traia-me. Se você quiser honrar a minha orientação, não seja meu seguidor, me ultrapasse. Se você for meu seguidor, eu te deixo dentro do mesmo. Traia-me, aí você me honrará. Se você for alguém que vai só repetir na tua dissertação ou tese o que eu mesmo já fiz, você está me desonrando e está demonstrando a minha incapacidade como orientador. Paulo Freire, eu fui dele orientando de doutorado. Em várias coisas ele discordou de mim e vice-versa. Ainda bem. Eu cresci e ele cresceu em várias coisas. Você diz, mas você ensinou alguma coisa ao Paulo Freire? Claro, inclusive porque ele estava disposto a aprender. Um homem inteligente aprende sempre. Um dos maiores brasileiros da nossa história é o grande Câmara Cascudo, um antropólogo que hoje dá nome ao Museu de Antropologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, um potiguar, um gênio, o maior especialista em folclore que nós tivemos. Ele tinha uma prática inacreditável. Todos os dias ele estudava na biblioteca dele dentro de casa. Todos os dias. Teve uma cozinheira que trabalhou com ele 30 anos. 30 anos. E um dia, o professor Câmara Cascudo estava na biblioteca estudando, a cozinheira preparava o almoço, mexia ali um pirão de queijo, que é uma coisa ótima no Rio Grande do Norte, e ao lado dela, beliscando na cozinha, estava o assistente do Câmara Cascudo, que como todo assistente não estava fazendo nada, estava ali para lá e para cá. Uma hora, enquanto ela mexia o pirão, o assistente olhou o professor, o gênio, e olhou para a cozinheira e falou, mas esse homem é um gênio, né? Ela falou, não acho não. Faz 30 anos que eu estou com ele e todo dia eu vejo ele estudar. O que ela não tinha entendido? A fonte da genialidade. A fonte da genialidade é estudar todos os dias. Isto é, educação continuada, formação permanente. Senão você e eu emburrecemos por satisfeitos e satisfeitas. Cuidado com gente que concorda com tudo que você faz. Janete e eu somos casados há décadas e Janete faz comigo uma coisa altamente amorosa. Quando ela não concorda comigo, ela discorda. Parece óbvio, não é. Sabe por quê? Porque quando você gosta de alguém ou respeita, você discorda quando é necessário. Porque concordar o tempo todo com alguém, ou você não gosta ou você despreza a pessoa. Se você não liga para alguém, tudo bem. Se ele mostra, tá bom, isso aqui tá ótimo. Cuidado com gente que concorda com tudo que você faz. Claro que você não pode, repito, conviver com alguém que só discorda. Mas discordar de forma respeitosa ou amorosa é uma forma de elevar. Estava eu ontem, cheguei de viagem de Goiânia de manhã, fui para outra atividade, estava com outra gravata em casa, olhei para a Janete e falei, tá boa essa roupa? Ela falou, não. Falei, mas eu vou assim mesmo. Né? E aí fui feliz da vida, porque depois de décadas ela continua discordando de mim. Quando precisa. Claro, no dia que ela concordar com tudo que eu escrevo, tudo que eu falo, tudo que eu namoro, tudo que eu passeio, tudo que eu danço, talvez ela tenha terceirizado. Ou aderido à portabilidade. Insisto na ideia e quero aproveitar esses seus 11 minutos de desespero para pensar isso. Cuidado com gente que concorda e cuidado com gente que não tem dúvida. Eu tenho um colega na PUC, aliás eu escrevi isso no livro Qual é a Tua Obra? Quem já viu esse livro sabe. Eu tenho um colega na PUC, a gente se detesta há 30 anos. 30 anos. Tudo que eu escrevo, ele escreve contra. Ele disputa um cargo, eu disputo também.
Eu escrevo um artigo no jornal e cai matando. Há 30 anos que a gente se detesta. Toda semana a gente almoça, ou conversa, ou toma um café. Foi segunda-feira que passou. E eu preciso dele, ele precisa de mim. Ele faz uma coisa ótima comigo, ele não gosta de mim. Mas ele me respeita. Você não tem que gostar de todas as pessoas com as quais você trabalha, mas você tem que respeitá-las. Gostar é um passo adicional. Se for, ótimo. Numa escola, eu não gosto de todo mundo e nem todo mundo gosta de mim. Isso não é um pré-requisito. O pré-requisito para conviver de maneira eficaz, eficiente e ética é o respeito. Camaradagem é um passo adicional. Como dizia o Jânio Quadros, intimidade gera aborrecimento e filhos. Certo? Então é outra decisão. Agora, respeite-se. Eu não gosto dele, ele não gosta de mim. Mas a gente se respeita. Tanto quando eu preciso indicar alguém da área dele, eu indico a ele. Porque aí quando eu indico a ele, a minha universidade cresce e eu também. Mas a gente não se gosta. Eu pus isso no livro. Não pus o nome dele. Ele sabe quem é. Lancei o livro num sábado, lá na Livraria Cultura mesmo. Essa da terça-feira à noite, eu lancei num sábado, né? E aí a Janete, que é quem edita também parte dos meus livros, além dos dela, ela e eu organizamos o lançamento lá, e lá fui eu. Na segunda eu fui para a universidade com o livro debaixo do braço, lógico. Passei ao lado dele de propósito, falei assim, e aí, viu o livro novo? Ele falou, vi e não gostei. Eu falei, eu sabia que você não ia te gostar porque eu te pus no livro. Ele falou, isso eu até gostei. Eu falei, o que você não gostou? Ele falou, não gostei daquela discussão que você faz sobre moral e ética. Eu falei, isso é inveja tua. O que eu fiz na hora que eu cheguei no meu departamento? Fui ler. Ele faz comigo uma coisa ótima. Ele não me deixa ficar morno. Deus vomitará os mornos. As crianças e os jovens hoje nos provocam a não ficar mornos. A tecnologia nos provoca a evitar a mornidade. Mas nós também temos de provocá-los. Porque educação é provocação. Eu posso sim fazer como eu estou fazendo, que é falar quase uma hora usando uma tecnologia que é o microfone, ou fazê-lo de outro modo. O que ela não pode é não ser provocativa, porque se ela não for, não se constrói, não se cria, não se inventa, só se repete. Por isso, dos 3 princípios que você colocou aquela hora, transformar. Eu estou falando, porque a Ana está aqui sentada, e ela que falou antes. Quem está longe não está vendo. Né? Dá para mostrar? Está com a câmera aí? Olha aqui. Olha que coisa interessante. Coisa interessante você imaginar. Deus vomitará os mornos. Agora eu vou contar uma coisa chata para você. Nós vamos morrer. Por isso que a grande questão é, qual é a tua obra, qual é a minha obra? Quando você e eu nos formos, o que vai ficar? Qual é o nosso legado? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante ou, como disse um dia o grande Vandré, e é verdade, quem sabe faz a hora, não espera acontecer, ou você vai de Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu. São escolhas. Ou quem sabe faz a hora, não espera acontecer. O melhor momento de mudar é quando você ainda não precisa, foi lembrado aqui. Ou deixa a vida me levar, vida leva eu. Tudo bem, a vida é assim. Interessante. Quero aproveitar esse final teu de desespero para pensar um pouco uma coisa. Curioso, qual é a tua obra, qual é a minha obra? Um dia nós nos vamos. Eu gosto muito de lembrar uma coisa que até nem está nesse livro, qual é a tua obra, mas está no outro que eu lancei pela Saraiva, chamado O que a Vida Me Ensinou. Que tem uma pergunta na capa muito boa, que eu gosto demais. A pergunta é, se você não existisse, que falta faria? Se você não existisse, que falta faria? Se a tua escola não existisse, que falta faria? Pense nisso hoje, no jantar, após beber um pouco. Aliás, é a 4ª fase, depois que se bebe, é quando você começa a rever a própria existência. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de Baudelaire. Não? Interessante. Hoje, nesse dia, se viu o mundo da mídia e da marca com Heródoto. A reflexão sempre bem feita pelo Janete sobre a economia e o futuro do país. A condição da nossa história com a capacidade de expressão que tem o Laurentino.
A reflexão feita pela Beth e pela Ana em relação à necessidade de nós termos a tecnologia como uma capacidade de mudar nossa percepção e não uma mera ferramenta. Mas eu quero fechar pensando contigo nesses 6 minutos de desespero que você tem ainda uma ideia. Um dia nós nos vamos, você sabe, eu já disse, não vou dizer de novo. Mas se você não existisse, que falta faria? Quando um aluno ou uma aluna para na nossa frente e diz, professor, você lembra de mim? É sinal de que a gente continua fazendo falta. Vou contar uma coisa para você. Morrer é ser esquecido. Aliás, em grego clássico, o verbo para esquecer é leto. Leto, da onde vem letal, mortal. Você morre quando é esquecido. Por isso, cuidado, não confunda no mundo gente famosa com gente importante. Tem muita gente que é famosa e não é importante. E tem muita gente que é importante e não é famosa. Você tem na tua vida, na tua história, gente que é importante e que você carrega com você. Gente que te faz falta. Eu, Cortella, quero fazer falta. No dia que eu me for, eu não quero ser esquecido. Você tem 2 modos de não ser esquecido. Fazer o que fez o Mark Chapman, puxar uma arma e matar John Lennon no dia 8 de dezembro de 1980, para que a Jodie Foster lembrasse dele. E eliminou um homem que foi capaz de fazer Imagine all the people come together. Mark Chapman é famoso, mas não é importante. Adolf Hitler é famoso, mas não é importante. Stalin é famoso, mas não é importante, para pegar coisas mais recentes. Há pessoas na tua vida, tua professora, tua avó, tua tia, teu pai, tua mãe, alguém que contigo conviveu, que é absolutamente importante, tanto que no dia que você se for, ela vai contigo, dentro de você. Olha a expressão que eu vou usar, pode tirar essa foto agora, vou entrar na luz aqui, ó. Olha que coisa. É gente, ó, esse gesto é bom pra foto. É gente, eu vou usar de propósito, gente que importa. Eu estou usando a expressão de propósito, gente que te importa. Importar é trazer para dentro. Faz parte da economia interior. Trazer para dentro. Importare é aquela pessoa que você carrega contigo. É aquela que te importa. Exportar é tirar de dentro. Tem professor e professora que importa muito e professor que exporta. A coisa mais triste é quando eu encontro alguém que fala assim, o senhor é professor da PUC? Falei, sou. Ah, eu estudei lá, eu fiz economia, direito. Falei, ah, que bom, quem deu aula para você de filosofia? Ah, era uma professora assim, baixinha, usava um... Dá uma tristeza imensa para mim, sabe por quê? Porque ela não ensignou. Porque ela foi esquecida, porque ela morreu. Quando você se for, o que vai ficar? Qual é a tua obra, qual é a minha obra? É preciso lembrar disso. Aproveita esses 5 minutos finais exatamente com essa ideia. Eu, quando era menino em Londrina, e eu conto isso nesse livro que eu mencionei há pouco, ou que a vida me ensinou, quando era menino em Londrina, até 10 anos de idade, não tinha televisão na minha cidade. E porque não tinha TV, eu podia me dedicar à noite a uma coisa especial, eu ficava pensando. Tá? E eu ficava pensando, quando era criança, o que eu ia querer quando eu morresse, qual seria o meu epitáfio. O que eu queria que escrevessem no meu túmulo. Eu já tinha tendência à filosofia. Hoje eu não tenho mais essa preocupação, porque hoje eu quero ser cremado, não quero ser sepultado. Essa é uma decisão individual, cada um que olha, mas eu acho mais ecológico. Não vou entrar aqui no debate. Se chineses e indianos optassem pelo sepultamento, nós estávamos perdidos. São Paulo, que é essa cidade que nós estamos, tem o 2º maior cemitério do mundo, que é o cemitério da Vila Formosa. Tem 1,5 milhão de corpos sepultados lá. Imagina o impacto disso no lençol freático, na proliferação de insetos, insetos roedores. Hoje eu defendo a cremação, mas quando era a favor da ideia, da possibilidade de sepultamento, eu pensava no meu epitáfio. Aliás, eu tenho um livro chamado Não Espere pelo Epitáfio. Lembra do epitáfio dos Titãs? Eu devia ter amado mais, sonhado mais, ter visto o sol nascer. E aí, claro, eu, inclusive, quando fui secretário de Educação na cidade de São Paulo, tentei fazer uma campanha pela cremação na cidade. Porque São Paulo só tem um crematório, que é o da Vila Alpina. Não queria impor, é óbvio, eu queria discutir. Só não fiz porque a prefeita, que era a Luiza Erundina na época, não deixou eu fazer,
porque ela achou que a população talvez não recebesse bem, ela estava certa. Eu tinha até conseguido o patrocínio da Caixa Econômica Federal. E eu tinha bolado uma campanha sobre a cremação, com apoio da Caixa, que tinha um cartaz que era assim: vem pra caixinha você também. Tá? E é claro, né? Luiz Erundina é uma mulher inteligente e ela achou que não pegava bem. Aí eu não fiz. Há 5 anos eu fui a Porto Alegre, cidade a qual eu vou com frequência. E aí eu fui visitar as coisas do poeta brasileiro que eu mais admiro, que é Mário Quintana. Um estupendo gaúcho, nascido em Alegrete, que morreu em Porto Alegre, solteiro, com quase 88 anos de idade. Aliás, toda vez que alguém perguntava ao Quintana por que o senhor nunca se casou, ele dá uma resposta genial. Ele dizia: sempre preferi deixar dezenas de mulheres esperançosas do que uma só desiludida. Que é um sinal de inteligência. Mário Quintana, um homem que tentou por 3 vezes entrar na Academia Brasileira de Letras. E não conseguiu, foi rejeitado. Um lugar cheio de imbecil, e vários que não são. Um lugar que já teve vários imbecis, e vários que não eram. Não aceitou Mário Quintana. 3 vezes. Aliás, não aceitou, não entrou. Sabe quem não entrou na academia? Clarice Lispector. Quer ver outro? Monteiro Lobato. Quer ver mais um? Carlos Drummond de Andrade. Já pensou? E entre outros. Quintana não entrou. Na 3ª vez que ele foi recusado, ele fez um poema genial. Ela disse que eu ia encerrar. Ainda tem 1 minuto, também tem relógio, não vem não. Olha só. Mário Quintana fez uma coisa ótima. Para se vingar de quem o perseguiu, ele fez um poema chamado Poeminho do Contra. Poeminho do Contra, que tem 4 estrofes que eu vou declamar, vocês conhecem. Não é poeminha, é Poeminho do Contra. Ele disse: esses que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Esses que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Parece coisa que para-choque de caminhão. Na subida você me aperta, na descida nós acerta.